Olá, vamos resolver aqui a questão de número 32 do primeiro exame de qualificação da UERJ. A questão da função quadrática aí da parábola com a concavidade para baixo. Bom, a questão dá a função f de x completa aí com a, b e c bonitinho, e sendo x um número real, ok, representada graficamente, está ali bonitinho. Bom, nessa parábola, o ponto P representa a interseção com o eixo das ordenadas. Então a gente sabe que essa interseção da parábola com o eixo das ordenadas é o C, no caso ali é o 4. Na função do polinomial do primeiro grau, ax mais b, quem traz essa característica de cortar o eixo y é o b. Na parábola é o c. Tá? E aí ele fala que tem um segmento ali, PQ, paralelo ao eixo das abscissas. Bom, ele quer a distância desse segmento. Eu vejo algumas maneiras diferentes de fazer essa questão, e eu vou fazer explorando uma característica que eu acho que é uma das características assim mais peculiar da parábola que ela tem, que é o fato dela ser simétrica. Quando a gente corta ali na vertical o eixo de simetria dela, passando pelo vértice. Então, para mostrar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir aqui, ficou o gráfico e ficou a função aqui que eu quero trabalhar com esses valores, tá? Bom, vamos lá. Se eu traçar o eixo de simetria dessa parábola, na vertical aqui, vou fazer uma reta bem vertical aqui, ó. Pera aí. Agora vai. Uma reta vertical aqui, tá? Esse aqui seria o eixo de simetria da parábola. Bom, aqui é o vértice. Em cima a gente tem o vértice dela, tá? E lá no eixo x, a gente tem o x do vértice, que é facilmente calculado aí pelos coeficientes aí da função que a gente tem aí, tá? Menos b sobre 2a. Por que eu vou por esse ponto? Porque é o seguinte, como a parábola ela é simétrica, então assim, não é somente o x1 e o x2 que tem a mesma distância para o vértice da parábola. Qualquer segmento paralelo que corte a parábola vai ter a mesma distância para o eixo de simetria. Tá? Então, por exemplo, a distância do x do vértice para o x2 é igual à distância do x do vértice para o x1. Eu não vou calcular as raízes da função para comprovar isso, tá? Então o que eu estou dizendo é o seguinte, olha. Se eu fizesse esse segmento, qualquer um desses que eu marquei aqui, tá? Esses pontos aqui, ó, eles distam igualmente aí do eixo de simetria. Ou seja, se eles têm a mesma distância, eles têm... eu consigo calcular as coordenadas das abscissas dele lá embaixo no eixo x. É porque a primeira ali é o x1 e x2. Elas têm o y ali valendo 0. E conforme a gente vai subindo, essa característica aí ela é aproveitada. Então, isso quer dizer o seguinte, que aqui o P ele tem o y valendo 4, né? A gente sabe porque é o C da parábola. E ele tem ordenada lá embaixo, ele tem abscissa lá embaixo valendo 0. Tá? Então, o ponto, usando o eixo x como referência, como se fosse uma régua, o P ele está no 0. Vamos dizer assim. Falta a gente achar aqui, ó, aonde vai estar a coordenada do Q. Tá? Ou seja, a distância da coordenada do Q, vou botar aqui, xq, a distância dessa coordenada do Q para o x do vértice é a mesma
do x do vértice para o zero. Então, se eu acho o x do vértice, eu acabo com a questão. Bom, o x do vértice, ele é menos b sobre 2a, tá? Então, o x do vértice vai ser facilmente calculado aí, né? O b é 6, então vai ser menos 6. Eu só tem que ter cuidado aí com esse 2a, porque o a ele é uma fração, ele é menos 3 meios, né? Então, o 2a vai ser 2 vezes menos 3 meios. Se a gente corta esse 2 aqui com esse 2 aqui embaixo, vai ficar assim, esse x do vértice. Ó, ele vai ser em cima o menos 6, e embaixo sobrou o menos 3. Menos com menos na divisão dá mais. Então, o x do vértice é 2. Agora, se o x do vértice é 2, bom, concluímos, né? Se o x do vértice é 2, então fica assim ali o eixo x. Eu vou trazer ele para cá para a gente ver ele aqui, ó. Olha como é que tá ali, ó. Então, no eixo x, a gente tem assim, ó. Ele tá assim. Então, eu tenho aqui no meio, ó, o x do vértice, que vale 2. Eu tenho a coordenada aqui do x do p. Deixa eu só apagar aqui, ó. A coordenada do x do p, que vale 0, tá? Então, aqui à direita, a coordenada do x do q é essa distância. Aqui, ó. Essa distância do x do p para o x do vértice é 2. Essa distância aqui também é 2. Ou seja, então, o xq, ele vale 4. Bom, como ele quer a distância entre o segmento, tá? Distância do segmento é a distância. Eu uso o eixo x como referência. Então, a distância vai ser do 0 ao 4. Então, a distância vai ser 4. Tá? Então, distância aqui, ó, PQ é igual a 4, usando somente o x do vértice. Se eu volto com a questão lá para o lugar, a gente vê as alternativas, tá? A gente percebe aqui, ó, que o gabarito é letra B de bola, tá? Número 4 é o valor dessa distância aí do P ao Q. Então, é isso aí.